Nós vamos ouvir já a palavra, depois da palavra a gente dá continuidade no culto, mas já vamos ouvir a palavra, vai ter ministração com a unção com óleo, e também nós vamos orar aqui pela causa chamada oração aqui nessa igreja, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, todos bem? Glória a Deus por isso. Então pode sentar, dando glória. Esqueci. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aos nossos pastores, e falar que eu estou muito feliz, muito alegre por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo algo da parte do Senhor. E o tema que nós vamos estar falando é justamente esse que o pastor falou, sobre oração, que representa o mês de setembro de 2025. Só que nós começamos agora por todo o ano, mas esse aqui está específico, setembro, para que Deus venha continuar cuidando de cada um de nós, amém? Glória a Deus. E o texto básico que eu separei aqui foi 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. Simplesmente isso, orai em todo o tempo, todo o tempo é tempo de estar orando, e em todos os lugares, Claro que tem lugar que tem mais poder, mais eficaz, principalmente na igreja, todos unidos aqui, e no decorrer aqui vocês vão ver o quanto é poderosa a oração na igreja, amém? E eu quero trazer aqui uma ilustração, uma pequena história. Primeiramente, antes de eu falar sobre essa ilustração, gostaria de convidar os irmãos que estão mais atrás um pouquinho, para sentar aqui na segunda fileira. Vamos preencher essas, depois, aí quando quem for chegando atrás, por último, vai sentando mais atrás. E é interessante, irmão, quem senta na frente, aprende mais. Eu nem no colégio eu não era do fundão, não, porque tem muitos que dizem que no colégio não era do fundão. E de uns tempos para cá, eu gosto de sentar na frente. Ver de perto, Ver melhor, ouve com mais nitidez, é só bênção. E a historinha que eu quero contar é a seguinte: tinha uma senhorinha, e era muito humilde, simples, e a netinha dela ficou doente. E como ela não tinha recurso, ela foi até uma igreja, e chegando lá, ela fez essa oração. Ela falou assim: olha, Deus, a porta está trancada, e a chave está debaixo do tapetinho vermelho na entrada. Cura minha netinha, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. E aí ela terminou falando: Senhor, não esquece de colocar a chave novamente debaixo do tapetinho, porque senão eu não vou conseguir entrar. Tá bom? E aí tinha umas senhoras que estavam na igreja, na hora que ela estava orando, e aí falou: olha como tem gente que não sabe orar, não tem noção de como é orar. Só que essa senhora voltou para casa, e quando ela chegou em casa, a chave estava lá debaixo do tapetinho. Ela abriu, entrou, a netinha foi correr abraçar ela na entrada e falou: vovó, veio um médico aqui e ele me deu um beijinho na testa e falou que eu ia ficar boa. E aí mais, ele falou que ia deixar a chave debaixo do tapetinho. Olha para você ver, Olha o tanto que é interessante. O importante não é as palavras bonitas. Claro que é bom se você aprende, você tem a oportunidade, de falar com Deus, é top. Mas a simplicidade, a humildade, a oração que vem do coração, essa sim,
essa tem poder, tem força, tem eficácia. Olha o que aconteceu, né? A netinha da mulher foi curada. E é assim, irmãos, é assim que precisa ser. Nós temos que estar com o coração, né, totalmente liberado. Quando tiver a oportunidade de falar com o nosso Deus, que venhamos, né, esquecer o resto. Por isso que a oração na igreja, essa sim é muito eficaz. Porque quando a gente vem para cá, a gente esquece o resto. A gente deixa para lá. A gente está aqui de corpo e alma e coração. Essa campanha que está acontecendo agora, que o pastor, na verdade a campanha é um projeto, né, que o pastor começou, de todos os início de mês, o dia da ceia, os pregadores e os irmãos que sentiram no coração de estar também orando, na verdade é uma corrente, né, a palavra é essa. Essa corrente é muito forte. Irmão, de verdade, eu vim aqui, né, a irmã Daniela esteve comigo no momento que eu estava. Que unção, que derramar. A gente tirar uma hora específica para isso. Esquece o resto desse telefone, tudo. Eu trago só uns papelzinhos, né, para enxugar as lágrimas e escorrendo coisa do nariz. Fica um bocado aqui embaixo da cadeira. Mas que momento, né? Então, que benção, né, que o pastor lança, né, esse projeto. Tudo isso para crescimento, né, na nossa fé, crescimento espiritual. E isso acrescenta demais. Isso agrega demais. O mover do Senhor nesse meio, com certeza, vai ser mais a cada dia. A presença dele vai ser, né? Não tem como não ter a presença do Senhor aqui. Porque tudo isso é para quê? Para atrair a presença dele, para agradar o Senhor. E eu vejo isso, eu sinto isso. No dia que eu estive aqui, meu Deus, que benção, né? Às vezes a gente, por si só, a gente às vezes não faz isso na nossa casa, né? Não tira às vezes uma hora. Eu falo assim por mim, tá? Não por todo, porque eu sei que tem uns que pratica mais, mas quando a gente é direcionado a isso, né, colocado, intimado a fazer isso, né, e é com muita alegria que a gente faz, é maravilhoso, irmão. Então, todo início de mês tem essa corrente. Então, os pregadores, os obreiros são escalados, mas os irmãos também estão com oportunidade. Então, o dia todinho, das 6 às 18 horas, tem alguém aqui orando. Então, vamos, né, pegar, absorver mais da parte do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, e a oração é exatamente isso, ter mais intimidade com o nosso Deus, né? E a oração é simplesmente, irmãos, né, ela é para nos aproximar do Senhor, né? A oração é isso, é ela que nos aproxima de Deus, né? É através da oração que temos mais intimidade com Ele, simplesmente isso. É através da oração que somos linkados, né, que existe esse link da gente e Deus. Também é através da oração, né, que temos uma conexão. Irmãos, não tem coisa melhor do que ter intimidade com Deus, né? Então, vamos buscar essa intimidade a cada dia mais. E eu quero falar de algumas pessoas que tiveram essa experiência, né, personagem bíblico aqui, que tiveram essa experiência. E a primeira pessoa foi Ana. A maioria que conhece a história de Ana, que foi mãe de Samuel, né, que foi criado por Eli, o grande homem de Deus, se tornou juiz. E Ana, ela era estéril. Eucana tinha 2 esposas, uma era Penina e a outra Ana. Todos os anos ele saía de Ramá, ia até Siló para oferecer sacrifícios a Deus. E chegando lá, eles ofereciam. O marido, né, Eucana, gostava mais de Ana do que de Penina, mesmo ela tendo filho. Só que Penina implicava com Ana, né? Ela perseguia Ana por causa disso, porque ela não tinha, porque Deus não tinha permitido que ela tivesse filho. E Eucana até questionou ela, falou: mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Te trato tão bem, te amo tanto, né? Mas mesmo assim ela não estava satisfeita. É interessante que naquele tempo, filho era o maior tesouro, né? As pessoas se preparavam para ter filho. Hoje, na maioria das vezes, acontece, né? Acontece o filho, aí é bênção, né? A gente... No meu caso mesmo, nosso filho aconteceu. Mas que bênção, a gente fica maravilhado, né? Quando a gente recebe a notícia, eu pelo menos fiquei. Mas não foi uma coisa que a gente preparou, não, estamos preparados.
naquele tempo. Não, o pessoal preparava, e quanto mais filho, mais abençoada a pessoa era, né? Mas, né, agradar o marido, para agradar o marido era ter filho. Quanto mais, mais agradável. E Ana era estéril. Ana não podia ter filho, né? E eu vou ler aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 em diante. E o 10 diz assim, ó. Aí Ana orou a Deus o Senhor. Porque Ana se levantou aflita, isso estava lá em Siló, né, depois que eles ofereceram o sacrifício a Deus. Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor. Verso 11. E fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Verso 20. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Verso 27 e 28, para finalizar. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Então ela recebeu, ela orou, e Deus ouviu a oração dela. Só que interessante que ela fez uma promessa a Deus. Ela prometeu a Deus, se ele desse, né, uma criança a ela ia dedicar essa criança a Deus. E ela fez exatamente o que ela falou. Quando deu tempo, né, que ela desmamou a criança, ela entregou a criança a Eli, né, que cuidava lá da tenda, né, do templo. E ela simplesmente cumpriu a promessa. E o interessante, né, é que já aconteceu até no nosso meio aqui, de pessoas que às vezes oram ou pedem para nossos pastores orar, e quando recebe a benção, pega descendo, né? Zé Fini. E Ana ela fez exatamente o que ela falou. Então é isso. Quando orarmos a Deus e Ele responder a nossa oração, porque Ele responde. Se nós estivermos firmes na presença dEle, obedecendo a palavra dEle, não tem porquê Ele não ouvir a nossa oração. Então é muito interessante quando a gente orar, e principalmente que a gente falar para Ele, né, orar, prometendo algo. Eu tenho cuidado, eu prefiro não falar nada, e às vezes, né, poder abençoar, do que falar e não cumprir. Porque se falou, tem que cumprir. Porque senão, depois dá ruim, né? E é exatamente isso que aconteceu, né? Ela cumpriu, e, né, Deus abençoou a vida dela, e ela foi abençoada com o filho. Então é muito maravilhoso, né? A gente poder receber algo da parte do Senhor e poder vir aqui testemunhar, né? Falar que Deus deu, né, e cumprir. E sempre que prometemos alguma coisa para o Senhor, vamos cumprir. Não vamos sumir, não. Porque é tão bom. É bom a gente adorar a Deus em todos os tempos, né? Tem muita gente que às vezes vai procurar Deus, ou ora ao Senhor, só quando está em aflição, quando está, né, no deserto. Mas a gente precisa em todos os tempos, né, em todos os tempos. E quando formos abençoados, né, financeiramente, principalmente, que a maioria das pessoas às vezes peca por esse lado, quando recebe uma benção, muito some. Tem muitos que às vezes quer trocar até de esposa, né? O esposo, acontece isso. Então que isso não seja parte das nossas vidas, né? Que venhamos ser gratos, e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né, vamos ser abençoados junto. Principalmente ao reino de Deus, né? Que é o lugar onde somos acolhidos, temos cobertura, né, espiritual. Então é isso. E aí, eu quero falar agora de Elias. Eu quero compartilhar também aqui de Elias. Em Tiago, capítulo 5,
verso do 16 ao 18, diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e faça oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Irmãos, é verdade, muito mesmo. Creia, vamos ser obediente. Ao verso 17: o profeta Elias era um ser humano como nós, igualzinho nós, carne e osso, obediente, né? Obediente a Deus. Era igual nós. Ele orou com fervor. Olha, interessante essa palavra, fervor, né? É com muita fé mesmo, né? Com muita vontade, realmente dedicado. Então, fervor é isso, né? Ok, ele orou com muito fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Verso 18: depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Olha que intimidade com Deus desse rapaz, né? Olha a intimidade. Olha o quanto é bom. Olha o quanto isso não tem preço, na verdade, né? Olha o quanto isso é grande, é valioso ter intimidade com Deus. Já pensou? 3 anos e meio sem chuva. Orou de novo, choveu. Isso que é intimidade, né? Glória a Deus, né? Olha a intimidade, né? Então precisamos buscar essa intimidade, assim como Elias, né? Buscar essa intimidade, né? Cada dia que tiver oportunidade, nós estar orando, vamos estar orando. Tem oportunidade de orar em casa, sim, né? Nesse curso que nós estamos fazendo agora, desde o anterior, né? Teve uma aulazinha prática e a gente pegou ela. A gente às vezes dá uma lerdadinha, mas esse curso agora reforçou de novo, né? De orar junto, todos os dias, de manhã e de noite. Tanto que é bom, irmãos, é tranquilo. E uma coisa bem interessante que a gente aprendeu justamente no curso agora de casais, é que se tiver qualquer aflito, contrito, né? Ali na família, principalmente no cônjuge, se a gente orar, não tem como, né? A pessoa continuar a ficar com raiva ou coisa parecida. Então, a oração tem muita eficácia, tem muito poder, né? Então é isso. E agora eu quero trazer a oração na igreja. Em Atos 12, verso 5, apenas o 5. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nessa época aqui de Pedro, Herodes estava perseguindo o povo e estava prendendo todo mundo. Ele tinha mandado matar Tiago, que era irmão de João, a espada, e ele viu que agradou os judeus, né? E aí ele pegou e prendeu Pedro também. Essa época era a época dos pães sem fermento, e ele estava com ele guardadinho na prisão, e para levar até o povo, né? Talvez a intenção era de matar em público, depois da festa da Páscoa. E aí, só que tinha uma igreja que estava orando por Pedro. A igreja estava orando. E o que aconteceu, irmãos? Um anjo do Senhor foi lá na igreja, ou lá na igreja, o anjo está na igreja, né? Mas ele foi na cadeia onde Pedro. Lá tinha 4 grupos de guardas, cada grupo tinha 4 guardas. Pedro estava acorrentado com 2 correntes e um guarda de cada lado dele. E o anjo foi até ele e aí falou: Pedro, amarre sua sandália, aperte os cintos, pegue a sua capa e vamos comigo. E ele fez exatamente o que a gente falou. Ninguém viu nada, os guardas, tinha guarda na saída, e Pedro só veio perceber que realmente não era uma visão, um sonho, alguma coisa parecida, quando o anjo desapareceu, né? E aí ele foi exatamente para a casa de Maria, onde estava acontecendo oração. Chegou lá, a moça que foi atender a porta ficou tão feliz que voltou para avisar os outros em vez de abrir as portas. Só você vê, né? Que alegria, né? De ver isso. Mas é isso, a igreja, né? A igreja em si, orando, não tem comparação. Juntos, nós somos muito fortes, irmãos. E para ser igreja, nós temos que estar juntos. Nós não somos igreja lá na nossa casa. Podemos sim ir para o nosso quarto, né? Ou ajoelhar, fechar as portas. A Bíblia fala sobre isso.
e orar a Deus. Somente à noite, nós dormir, nós faz isso, levantar. Mas quando tem reunião acontecendo na nossa igreja, para orarmos, nós precisamos estar juntos. Nós juntos somos fortes. Olha o que aconteceu aqui nessa pandemia. Quantas pessoas pegaram Covid? Eu fui uma dessas pessoas. Eu teve tias minha que chegou a ir para o hospital, só não ficou, entubaram, né? Só não chegou aquela entubar, mas parei de respirar. E não teve nenhum parentinho para falar que morreu, não. Aqui na nossa igreja, né? No Almiro, teve tanta Covid, teve outra situação, mas a oração da igreja. O caso do Nicolas Emanuel, né? Aconteceu a igreja orando. Então Deus está cuidando dessa igreja. A igreja, né, tem esse poder. Então nós juntos somos muito fortes, irmãos. A nossa oração junto, de verdade, cuide mais. E muitas das pessoas, né, dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos, estão, né, de pé, porque nós estamos orando, porque a igreja está orando. Nós não todos estamos orando, né? Então eu agradeço demais a Deus, né, por essa bênção, né, por ter essa cobertura. Então isso é maravilhoso, isso é tudo de bom. É muito bom ter essa cobertura, né, da igreja. E quem orou, né, e quem aqui fez como exemplo? O próprio Jesus. Eu quero ler só o versículo 26 de João 17. João 17, 26. Jesus ora em favor dos seguidores. Eu quero ler só o 26. Diz assim, ó: eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja nele e para que eu também esteja unido com eles. Então o próprio Jesus foi exemplo para nós. Quantas vezes a Bíblia nos mostra Jesus orando? Jesus era o próprio Deus. Ele estava como ser humano, mas era o próprio Deus. Então ele orou. Por que ele orou? Para mostrar para nós que precisa orar, que precisa tirar um momento para falar com Deus, que precisa dedicar esse tempo a Deus, né? Então a oração é muito importante. Então vamos continuar orando para que o ano que vem, não só o ano que vem, mas de agora, né, tudo venha a acontecer, tudo aqueles sonhos que a gente estava engavetado venha a se realizar, né? Todos os projetos que a gente tinha, né, dado uma arquivada venha voltar à tona, né? Orando a Deus, e Ele vai responder, assim como Ele respondeu a oração de Elias, de Ana, assim como Ele ouviu ao próprio Jesus, né, que foi exemplo. E Josué, aqui só oração poderosa, irmão. Josué 10, versículo do 12 ao 14, diz assim, ó: no dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. Verso 13. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Verso 14, último. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Nunca houve. Já pensou? Que bênção, né? Que intimidade é essa de Josué para com Deus? E eu pego isso para nós, para a nossa igreja, né? Deus é com essa igreja, assim como Deus era com Israel. Então, vamos continuar. A minha fala para toda a igreja é isso. Vamos continuar. Vamos, né, nos animar cada dia, animar uns aos outros. Porque nós unidos é o que eu falei, irmãos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Então, aconteceu exatamente isso. Por quê? Porque Josué tinha essa intimidade com o Senhor. Então nós somos esse povo, né? Aqui, ó, o Senhor combate a nosso favor. Precisamos apenas nos manter na posição.
Então vamos continuar orando a Deus. Amém? Então vamos lá. Jeremias 29 diz assim, 29:12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu o responderei. Então precisamos só fazer a nossa parte. Então toda vez que tem uma campanha, um projeto, essa taça, por exemplo, nós precisamos movimentar nossa fé. Nós agimos e Deus reage. Aquele mural, precisamos agir também, colocar. A nossa família é coberta, é abençoada por isso, por causa da nossa fé. Precisamos estar em constância. Por que normalmente toda vez tira os pedidos, tem que fazer de novo? Para movimentar. Nós precisamos movimentar a nossa fé. Então se nós agir, Deus reage, né? Então é isso. Então aqui, ó, essas campanhas são poderosas, né? Estão fazendo a nossa parte. Se tem ação da nossa parte, né, vai ter reação da parte de Deus. Amém? João 14, quero ler mais aqui em João 14. 14, verso 13 e 14, diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. O nome de Jesus tem muito poder, irmãos, né? Tudo que nós pedimos crendo, se nós tivermos igual estava a vida de Eli, em obediência a Deus, o Senhor vai fazer. Então a fala que eu tenho para essa igreja nessa noite é isso, né? Vamos continuar, vamos manter de pé, manter firme, e não vamos deixar passar nada. Todas as oportunidades que tivermos, qualquer projeto que tiver, vamos abraçar, tá? Porque a oração, ela tem muito poder. Amém? Glória a Deus. E é exatamente isso que eu quero, né? Que eu queria trazer para os irmãos. Agradeço imensamente a Deus, nossa liderança, e a vocês, né, que estão aqui hoje, vieram também alimentar, e Deus, né, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe o pastor Sérgio pela palavra. É um dos assuntos que a gente precisa muito ouvir e a gente precisa trabalhar ele nas nossas vidas, que é a questão da oração. A gente ora pouco, né? E o projeto nosso de orar todo mês, às 12 horas de oração, é um projeto que eu acredito muito que Deus, Ele está agindo através dele, né? Irmãos, se tem um meio pelo qual Deus age, é a oração. Você quer ver Deus agir? Por meio da oração. Pode olhar na Bíblia, como que Deus agiu na vida desse povo que recebeu de Deus os seus milagres, né? Às vezes você vê aquele cego na beira do caminho clamando, aquilo era uma oração que ele estava fazendo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mesma coisa que você faz quando você se prostra. Deus abençoa a minha casa, mesma coisa. Então, por causa de orações e pelas orações, os antigos alcançaram suas bênçãos. E nós, do século presente, não podemos fugir dessa realidade. É ruim orar? Não, é ótimo. A gente só precisa remir o nosso tempo, organizar ele e colocar nos eixos. Eu quero agradecer muito a Deus, tá? É honroso isso. Na verdade, eu já tinha que ter feito isso, mas aí o pastor Sérgio ministrando sobre oração aqui, veio de novo à cabeça, né? Nas 12 horas de oração, nós tivemos uma das horas ia ser quebrada, porque a oração é uma corrente, né? Uma corrente de oração. Então, uma das horas ia ser quebrada a oração, né? Não que vai ficar inválido, nada disso, mas assim, eu acho que tudo que a gente faz para Deus perfeito, com toda a presteza, Deus também retribui da mesma forma. Então você fala 12 horas de oração, você faz as 12 horas de oração, que é o propósito, Deus opera maravilha. Agora vai lá, pá, quebra no meio, porque, né, não deu para vir alguém, ou então falhou. Mas eu quero louvar a Deus para a vida do irmão Rony e da irmã Mary. Eles, quando foi para quebrar a hora da oração, eu já tinha desistido daquela hora, viu, irmã Mary, meu irmão Rony. Vocês viram que eu fui embora, né?
Desistir que eu falo assim, de repente achar um jeito de não quebrar a oração, né? Não tinha jeito, não estava tendo como fazer. Eu já tinha orado 2 horas na igreja, minha esposa orou 3 horas. Eu falei, não, a gente tem que dividir as tarefas para não ficar pesado para ninguém, né? Não que a oração é pesado, mas é porque nós somos muitos para a gente ficar ali, né? Vou fazer isso no lugar do outro. Não. Cada um no seu período, e Deus vai honrar toda a igreja no modo completo. Mas aí quando foi para quebrar a hora, a irmã Mary lhe passou uma mensagem, foi? Pastor, não vai ter oração, não. Eu já estava aqui na porta, eu tinha saído e ele chegou na porta, né? Eu falei, ô irmã, é porque não deu certo para essa oração funcionar aí e tal. Aí eu parei de falar com ela, aí instalou, minha esposa acho que falou, amor, aí, se ela quiser orar, é bom que não quebra aí, né? É bom que não quebra e tal. Aí eu botei a mensagem para ela, falei assim, você quer orar? Você pode orar? Né? Já estava lá na casa do pastor Sérgio, né? Procurando a chave, não sei. Só sei que eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que não deixou quebrar as 12 horas de oração. Se não fosse vocês, tinha quebrado as 12 horas, né? Então, louvo a Deus pela vida de vocês. É assim, tá vendo tanto que é gostoso quando todo mundo une as forças? É por isso que eu peço assim, que tem as pessoas lotadas nas horas, né? Cada um na sua hora. Mas assim, eu peço à igreja para estar em alguma hora que dê. São 12 horas, talvez você pode estar meio-dia, talvez você pode estar 8 da manhã. Né? Se você tiver, de repente, você vai ajudar como eles dois ajudaram. Estava eles dois, mas tinha mais uma pessoa com eles, né? Tinha um amigo de vocês, né? Então, assim, ajudou demais, porque não quebrou a oração e uniu a força com a igreja. Né? Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, como que Deus não vai agir? Como que Deus não vai agir nesse lugar, através desse lugar? Então, vocês se preparam, porque está chegando um ano aí, e a palavra profética para esse ano que está chegando é transbordar de Deus nele. Vocês creem que vai transbordar? Sim ou não? Creem? Vai transbordar. Eu vou ungir daqui a pouco vocês, para nós terminarmos o culto. Só quero dizer aqui para os nossos irmãos que estão participando do treinamento de pregadores. O nosso próximo treinamento de pregadores vai ser dia 29 de dezembro. Tá? Essa vai ser a data do nosso próximo treinamento de pregadores. O que eu quero... Está faltando sei lá, alguém no treinamento aqui hoje? Deve ser que esteja, né? Mas eu quero lançar aqui, ó, todos os pregadores e os que participam do treinamento de pregadores vão estudar a vida de Paulo, toda a vida dele. Vocês vão estudar toda a vida do apóstolo Paulo. A Dana, então o irmão vai levar para ela isso, viu, irmão? Capítulo esse aí, até lá acho que a perna dela está zerada, né? Teve um acidente, ela falou para mim, né? Mas Deus, graças a Deus, Deus não deixou nada, né, mais do que isso acontecer, né? Então, o irmão da minha vai levar. Nós vamos estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Quero que você estude a partir de hoje, amanhã, até chegar o dia 29, a gente vai ter um momento aqui, vocês vão ver, vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Então, todos nós estudemos sobre a vida do apóstolo Paulo, desde quando ele era Saulo, toda a vida dele. Se vocês pudessem subtrair da vida dele, subtraia, e vocês vão trazer para cá, no dia 29, a gente vai ter aqui um momento muito gostoso, tá bom? Grave aí. Eu também quero chamar vocês a estar aqui na sexta-feira agora que vem, que é depois de amanhã, porque nós vamos estar representando outubro, né? Hoje foi setembro, oração, agora outubro. Nós vamos representar, vai ser uma representação para renovação, tá? O mês da renovação. Eu sempre estou falando para vocês, nós estamos orando por meses, mas jogando todas essas orações dentro do ano de 2025. Por tudo que nós falamos aqui, fomos ungidos, fomos ministrados, aprendemos algumas coisas, né? Tudo para todo o ano que está chegando, para transbordar isso na nossa vida. Então, a oração que foi ministrada hoje, né, bem ministrada, bem centrada no objetivo dela, vai ser um transbordar de Deus lá em 2025. Eu quero profetizar, é palavra profética, eu desejo da minha fé, que a partir desse dia de hoje, a partir dessa palavra ministrada, a unção que vamos receber aqui, nós vamos orar mais, vamos falar com Deus mais, né? A gente vai ser pessoas que orem mais. Deixa eu dizer um negócio para você, ainda falta 10 minutos, mas eu vou remir aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Esses dias agora atrás, minha esposa e eu estava conversando com uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, e essa pessoa, ela estava lamentando a fraqueza espiritual dela. Ela é membro de uma igreja que tem 250 pessoas, muita gente, muita gente.
Isso, aí você vai ver assim, o que fortifica um crente? É o número de pessoas que tem no ambiente? Não. Você de repente fica mais gostoso, você acha mais lindo o lugar quando está muito cheio, é muito gostoso quando a igreja está cheia. Qualquer pessoa que sobe aqui para pregar, principalmente que vê a igreja cheia, fica maravilhado, porque é lindo ver a igreja toda na comunhão. Mas não é isso que fortifica um crente. Você vê uma pessoa que está numa igreja de 200 e tantas pessoas se sentir fraca no meio, né? Então, eu acredito muito que tem algumas ferramentas que nos fortificam. E a oração, como o pastor Sérgio pregou aqui, é uma delas, gente. É uma delas. Ele já começou com uma ilustração linda, né, sobre a mulher que orou, a chave, debaixo do tapete. Então, assim, não tem como você falar assim, a oração não fortifica. A oração é uma das coisas que mais fortifica o cristão, né? Você vê, não estou aqui julgando, tá, gente? Mas você vê gente fraca dentro da igreja, aí você pega, começa a escanear a vida dela. Ela não ora, ela não lê Bíblia, ela não estuda a palavra, ela cultua pouco. Escaneia a vida de uma pessoa fraca na fé dentro de uma igreja, como a nossa, por exemplo, que tem palavra, que tem campanha, que tem unção, que tem negócio para casais, sabe? Gente, não tem como enfraquecer. Só se a pessoa tiver realmente sem essas ferramentas da vida dela. Sem orar, sem estudar a palavra, sem ter comunhão, sabe? Essas coisas tudo enfraquece. Então, vamos pegar a palavra de hoje, vamos pegar a unção de hoje e fazer ela ser uma realidade nas nossas vidas, no ano que está chegando. Não só no ano que está chegando, a partir de agora, a partir dessa palavra ministrada, diga com vocês, fique enraivecido, fique indignado, e fique indignado, rapaz, eu vou ter que orar mais, eu estou orando um pouco demais, moço. Mas que cara sem vergonha, moço. Dobra o seu joelho mais, Junei. Ué, que isso, rapaz? Indigna com você mesmo. Fique indignado. Não é Deus que vai ficar indignado com você, não é ninguém, não é seu marido, sua mulher. Ô meu bem, você tem que orar mais. Ô mulher, você tem que orar mais. Não é você mesmo. Rapaz, mas está orando um pouco demais. Olha para o espelho, rapaz, mas deixa de ser vergonha isso, moço. Né? E a gente vai orar mais, a gente vai. Né? Eu herdei uma coisa da minha mãe, eu não sei se isso é uma loucura, mas eu herdei isso da minha mãe. Assim, todos os meus afazeres, eu fico em sentido de oração, falando com Deus. Eu falo com Deus nos momentos que eu estou. Deus. Aí, sabe o que mais me vem na cabeça quando eu estou orando? Sabe o que mais vem na cabeça quando eu estou orando, sabe? Não, vocês. Eu estou aqui diante de Deus falando isso aqui. Vocês me vêm na cabeça para me orar. Deus guarda no trânsito, Deus livra, Deus abre portas. É vocês. Eu estou aqui diante de Deus falando isso aqui. Então, oremos sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É um dos menores versículos da Bíblia, mas é um dos maiores e mais poderosos. Orai sem cessar. Então é isso, que lindo, né? Que bom que você veio, que bom que você pôde vir, né?